Por favor, mesmo assentado, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia, aí você pode chegar pertinho dele, pertinho dela, e compartilhar o seu exemplar da Escritura, e abençoar assim o seu irmão, a sua irmã. O tema da mensagem desta manhã, queridos, é chamado à santificação. E o nosso texto, 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao verso 11, onde lemos assim: Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. E todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ora, essas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos torneis, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Nem nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. E não tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Foi escrito para aviso nosso. O apóstolo Paulo está preparando os seus leitores para aquele grande capítulo no qual ele vai falar sobre a celebração da ceia do Senhor, e esta manhã nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E ele começa a trazer à memória dos seus leitores alguns fatos do Antigo Testamento, e conclui dizendo que estes fatos foram escritos para aviso nosso. Numa pequena vila do Japão, chamada Aneyoshi, há uma pedra, na verdade um aviso gravado na pedra. É o próximo slide. Os moradores de Aneyoshi não sabem dizer há quanto tempo esta pedra está lá. Com certeza, há muitos séculos. Talvez mesmo há milhares de anos, porque quando os moradores e os avós e os bisavós dos moradores chegaram em Aneyoshi, essa pedra já estava ali. E o que está escrito nessa pedra é o seguinte: lembrem-se do perigo das grandes ondas e não construam além deste ponto. Aneyoshi, assim como outras vilas e cidades do Japão, está localizada na costa leste do país, onde são frequentes os terremotos e os tsunamis. O povo de Aneyoshi, levando a sério esse aviso, sempre construiu da linha dessa pedra para cima, e não em direção ao mar. Em 2011, um grande tsunami varreu a costa leste do Japão, deixando um triste total de 30.000 pessoas mortas. Em Aneyoshi, ninguém morreu, porque o tsunami não chegou lá. A experiência dos antigos serviu aos mais novos, e a vida da cidade inteira foi poupada
porque eles levaram a sério o aviso. Agora, o que nós temos diante de nós é também um aviso que vem do passado. O apóstolo Paulo nos faz lembrar algumas experiências vividas pelos israelitas, particularmente no trajeto que faziam desde o Egito até a terra prometida, e diz: tudo isso foi escrito para aviso nosso. E sábios seremos, se levarmos a sério o aviso, e não transpusermos os limites que Deus estabelece para nós. E é muito interessante, queridos irmãos e irmãs, que Paulo inicia este texto evocando algumas semelhanças entre o povo do Velho Testamento e a igreja do Senhor Jesus Cristo, nos primeiros 5 versículos. Acompanhe. Ele começa dizendo que, assim como nós fomos batizados, simbolicamente os israelitas foram batizados. E assim como nós celebramos a ceia, simbolicamente eles celebraram a ceia, eram tipos, imagens daquilo que a igreja do Senhor Jesus viria a experimentar. Nós fomos batizados nas águas? Amém, eles também foram. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. Nós passamos pelas águas, eles também passaram pelo meio do mar. Sobre eles havia uma nuvem. O que tem na nuvem? Água. Então, assim como a nossa jornada começou com o batismo, também a deles, quando deixaram o Egito. Versículo 3. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, o maná, o pão do céu. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo, a água que saía da rocha. Então Paulo está dizendo, eles também tiveram a ceia deles. A nossa ceia é com o pão e o vinho, a ceia deles foi com o maná e com a água que saía da rocha. Mas aqueles eventos eram símbolo do que a igreja viria a viver depois. E aí Paulo lembra que não foi pelo fato deles terem passado pelas águas, ou de comido e bebido alimentos de tão profundo significado, que eles entraram na terra prometida. Não, não. Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso foram prostrados no deserto. Não é pelo fato de que eu fui batizado, e não é pelo fato de que eu participo da ceia, que eu vou entrar no céu, que eu vou chegar na Canaã celestial, na terra prometida. E aí o apóstolo Paulo começa a falar sobre alguns erros que aqueles israelitas cometeram e que nós não podemos cometer. E aí temos diante de nós um aviso, uma pedra colocada para dizer a nós, não ultrapasse esse limite, um chamado à santificação. E são 5 as lembranças. A primeira é de que nós não devemos cobiçar as coisas más. Versículo 6. Ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Quando você quer aquilo que não é o que Deus quer para você, você está querendo aquilo que não é bom para você. Ah, pastor Marcelo, mas eu conheço pessoas que vão a certos lugares e que fazem determinadas coisas e que vivem certas experiências. Meu irmão, minha irmã, isso não é para você. Você é um servo de Deus. Você é uma filha de Deus. Não cobice as coisas más. Não queira ter aquilo que Deus não quer que você tenha. Os israelitas cometeram este erro e ficaram ao longo do caminho. Segundo, versículo 7, não nos tornemos idólatras. Não vos torneis, pois, idólatras, diz o texto, como alguns deles,
Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Ora, todos nós sabemos o que é idolatria. Todos nós sabemos que Deus condena o uso de imagens, que o uso de imagens como forma de expressão religiosa é algo que Deus abomina, que Deus condena, e todos nós sabemos disso. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, idolatria não é apenas isso. Uma forma moderna e muito prejudicial de idolatria é o culto ao prazer, o hedonismo, onde o ídolo do ser humano se torna a satisfação dos seus desejos, dos seus apetites. Não é o que está escrito aqui no texto que nós lemos? Aqueles homens e mulheres foram idólatras porque eles se assentaram para comer e beber e se levantaram para folgar. Havia ali uma ideia de que se algo era fisicamente prazeroso, se os apetites carnais podiam ser satisfeitos, então isso deveria ser buscado. E, meus irmãos e minhas irmãs, isso é idolatria. E muitos têm incorrido neste pecado. E com tristeza podemos dizer, até mesmo membros de igrejas. A seguir, ele nos diz que nós não devemos nos prostituir, porque quase sempre o culto ao prazer leva à imoralidade sexual. Versículo 8. Nem nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Há uma orgia. Os filhos de Israel, com as filhas dos moabitas, se entregaram à luxúria, ao sexo desenfreado, e num dia só, a Bíblia diz, morreram 23 mil pessoas. Queridos, quase sempre o culto ao prazer leva à imoralidade sexual. A palavra prostituição que aparece aqui, que nós lemos aqui, você já sabe, é a palavra grega porneia, de onde vem a nossa palavra pornográfico. Então, prostituição no Novo Testamento não é apenas o sexo pago com uma meretriz, mas toda e qualquer expressão da sexualidade fora da aprovação de Deus. Prostituição é ter sexo por dinheiro, mas é também ter sexo fora do casamento, antes do casamento. É adulterar. É o pecado da pornografia, é o pecado da homossexualidade ou da prática homossexual. Então, sempre que nós pegamos essa área tão sagrada, tão santa, tão bela da nossa vida, que é a nossa sexualidade, e a colocamos fora de lugar, a tiramos do centro da vontade de Deus e a experimentamos como o mundo a experimenta, nós estamos transgredindo, e a transgressão nos trará prejuízo, não só pelo castigo de Deus, mas especialmente, acima de tudo, pela própria consequência do erro. Porque a gente colhe mal quando semeia mal. O apóstolo segue adiante, e ele diz também no versículo 9, que nós não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, tentar o Senhor. Não tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram e pereceram pelas serpentes. Você se lembra desse episódio? As serpentes ardentes, que adentraram o arraial dos israelitas, e eles sofriam com as fortes dores e até mesmo com a morte. Então, o texto está nos dizendo que aquelas serpentes entraram no arraial dos israelitas, roubaram a sua paz, porque eles tentaram o Senhor. Não tentarás o Senhor teu Deus, disse Cristo, respondendo à tentação no deserto. Mas, meus irmãos, o que é tentar o Senhor? Eu fui ao dicionário e encontrei uma definição bem sugestiva. O dicionário diz que tentar é testar até o limite. Veja você. Tentar. Testar até o limite. Você conhece gente assim?
que está testando a paciência de Deus até o limite, que está vendo até onde consegue ir sem que Deus abaixe a sua mão. Meus queridos, minhas queridas, a palavra do Senhor nos diz: não teste a paciência de Deus. Não brinque com a misericórdia de Deus. Arrependa-se, corrija-se. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo seguinte: antes de você comer do pão, beber do cálice, examine-se a si mesmo, porque nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus. E finalmente, em quinto lugar, a Bíblia diz que nós não devemos murmurar. Versículo 10, não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Vocês sabem que a murmuração foi o pecado por excelência dos israelitas no deserto. Sinônimos de murmurar, reclamar, praguejar, falar mal. Aquelas pessoas estavam sempre insatisfeitas. Quando você murmura, quando você reclama da vida, sabe o que você está fazendo? Você está dizendo para Deus que Ele não é um Deus tão bom assim. Este é o pecado da murmuração. E aí o apóstolo Paulo vai nos dizer que alguns deles murmuraram e pereceram, isso é muito sério, pereceram pelo destruidor. É assim que está escrito na sua Bíblia? Pereceram pelo destruidor. Irmãos, que negócio é esse? Pereceram pelo destruidor. Esse destruidor vai aparecer no capítulo 12, verso 23 de Êxodo. Se você abrir aí a sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 12, versículo 23, você vai encontrar o Senhor falando para Moisés: Moisés, manda o povo pegar o sangue do cordeiro, passar o sangue do cordeiro na porta da casa, porque quando chegar meia-noite e a morte vier para entrar nas casas e matar os primogênitos de todo o Egito, quando eu vir o sangue na porta, eu não deixarei o destruidor entrar. É aí que aparece essa palavra, destruidor. Então quem é o destruidor? É o anjo da morte. É aquele que entrou nas casas dos egípcios, na mais terrível das pragas, que foi a morte dos primogênitos. Mas aquele destruidor que não entrou nas casas dos israelitas no Egito, entrou nas tendas dos israelitas no deserto, porque eles murmuraram. E o anjo da morte, o destruidor, passou por ali. Irmãos, anjo é uma bênção. Eu gosto muito dos anjos. É fantástica a doutrina bíblica dos anjos. Os anjos são muito bonitos. Que dizer então dos serafins, que são anjos com 6 asas, extraordinários. Vai ser muito legal a gente chegar lá no céu e ver os anjos. E alguns bem-aventurados têm experiências com anjos e veem anjos antes de chegar no céu, aqui nessa vida. Você vai querer ver os anjos quando você chegar lá no céu? Ah, eu vou querer ver os anjos. Tem alguns anjos que eu vou gostar de conhecer, irmãos. Conversar com ele. Conversar com Gabriel. Gabriel é um anjo legal. É um anjo bacana. Conversou com Maria. Conversou com Zacarias. Eu vou gostar de conhecer o Gabriel. Aliás, o Gabriel, segundo consta, toca a trombeta, né? Tem o Miguel. Eu vou gostar também de conhecer o Miguel, um anjo bacana, porque ele guerreou contra o dragão, expulsou Satanás do céu, liderando ali as hostes angelicais. O Miguel foi lá conversar com Daniel, quando ele estava no cativeiro. Eu vou gostar de conhecer o Gabriel. Eu vou gostar de conhecer o Daniel, o Miguel. Mas, igreja, esse anjo aqui, eu não faço questão nenhuma de conhecer. O destruidor. E você? Você quer conhecer o destruidor? Pastor Marcelo está repreendido, amarrado e pisoteado. Amém, irmão? Mas então o que você tem que fazer? Não murmure.
Queridos, esta manhã nós vamos fazer algo tão especial como povo de Deus e corpo de Cristo. Nós vamos repetir algo que vem acontecendo há milhares de anos, desde aquela noite de quinta-feira, em que o Senhor Jesus, cercado dos apóstolos, tomou do pão e do cálice e os entregou. Mas vamos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, atender a este chamado à santificação. Examine-se o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, faz isso para a sua própria condenação, nos diz Deus na sua santa palavra. É hora de nós examinarmos a nós mesmos, de espiarmos o nosso próprio coração, de reconhecermos as nossas falhas e corrigi-las, para nos aproximarmos da mesa do Senhor e da ordenança que Ele deixou para a sua igreja. É tempo de consagração, é tempo de santidade, é tempo de recomeço. O aviso foi dado, a linha foi traçada, o chamado foi feito, e cabe a cada um de nós atendê-lo. Em nome de Jesus. Amém.